Agora, com o processo aberto, nós vamos dar início, né, à confecção dos documentos e à conferência dos mesmos, para que a gente possa inserir aqui dentro do processo de prestação de contas. Para isso também fiz uma outra resumo aqui, com todos os documentos que são feitos na prestação de contas. Então aqui tem 17 documentos, mas eu quero enfatizar o seguinte, o quarto documento aqui, termo de transmissão, ele é condicional, ou seja, ele só vai existir quando acontecer uma transferência de gestão de um servidor para outro. Se dentro do trimestre não houve nenhuma transferência de gestão, ou seja, o gestor no primeiro dia do trimestre é o mesmo no último dia do trimestre e não houve alteração nisso, nem de férias, não vai existir esse documento. O mesmo vale também para os documentos 6, 7 e 8. Todos eles são condicionais. Isso aqui costuma acontecer bastante, né, de terem esses documentos para colocar na prestação de contas. Mas, caso não tenha acontecido empenhos, né, dentro do trimestre, simplesmente não vai existir esse documento. Pode pular ele. Se não tiver acontecido anulações, pode pular esse documento. E se não tiver acontecido restituição que gera a ordem de pagamento, também pode pular esse documento. Eles não são obrigatório em qualquer caso, porque se não tiver acontecido esses eventos, simplesmente o documento não vai existir. Ele é condicionado à ocorrência desses eventos de empenho, anulações e ordem de pagamento. Correto? Então vamos lá. O primeiro documento é a demonstração contábil. Como é que a gente vai gerar ela, conferir ela e colocar aqui na prestação de contas, né? Para isso, eu posso vir aqui no SAF, quarto trimestre de 2022, reitoria, vem na aba relatórios e demonstração contábil, né? Se você vir aqui em relatórios, são todos os relatórios da prestação de contas aqui, são os mesmos que aparecem no resumo que eu fiz aqui. Então, demonstração contábil, quarto trimestre da reitoria. Então tem aqui o documento, né? E como é que eu sei se ele está correto, se ele não está? Vamos fazer essa verificação agora, né? Para ficar mais fácil, eu vou jogar ela para o lado aqui e eu tenho um extrato bancário aqui aberto, certo? Então vamos lá. Na primeira linha aqui da demonstração contábil, eu estou falando o seguinte: saldo ao iniciar-se o período é de 3.550,25. Então eu tenho que verificar se de fato é esse valor. Para fazer isso, como é que eu vou fazer, né? Se eu vier aqui no extrato bancário no final de setembro, lembrando que se tiver acontecido tudo dentro da normalidade, ou seja, eu tiver feito o pagamento, vamos supor que em setembro, o dinheiro tiver saído em setembro mesmo, basta eu olhar o saldo final do trimestre, que vai estar constando aqui 3.550,25. Como vocês podem ver aqui no 30 de setembro de 2022, está o valor de 14.760,25. Portanto, né, aconteceu alguma coisa aqui. O que aconteceu? Obviamente, teve algum pagamento que foi feito, um cheque que foi preenchido, só que o prestador de serviço, o fornecedor de um material, ele não foi lá no banco descontar esse cheque, né? Como vocês podem ver, se a gente for lá no SAF e vier aqui em pagamentos, em filtrar, a gente vai ver que os pagamentos do quarto trimestre se iniciam com o cheque 90.001, certo? 900.001, enfim. Ou seja, o cheque 999, 900, 998, 900 até 1000, eles são do terceiro trimestre, né? Se a gente ver aqui no terceiro trimestre, o 1000, 999, 98, 97, todos esses são do terceiro trimestre. Então, se tiver acontecido um débito aqui dentro do extrato de outubro, que sejam desses aqui, vão ser pagamentos do terceiro trimestre. Como a gente pode conferir aqui, o cheque 90.000 de 10.850, ele foi descontado no dia 3 do 10, mas ele é um pagamento do terceiro trimestre, ele foi preenchido no dia 30 do 9. E também o pagamento de R$360, né, do cheque 998, ele foi descontado no dia 11 do 10. Então não é um pagamento, né, do quarto trimestre. Se a gente vier aqui, puxar na calculadora, pegar esse valor de 14.760,25 menos o valor de 10.850 e menos o valor de 360,
a gente vai chegar exatamente no valor que está aqui na demonstração contábil de 3.550,25. Né? Mas por que não aparece, então, o valor aqui de 14.760,25? Porque esse valor aqui da demonstração contábil, ele olha o valor contábil exatamente que tem disponível na conta. Porque eu já preenchi o cheque de 10.850 e já preenchi o cheque de 360. Então esses valores, eles não estão disponíveis mais para que eu possa gastá-los. Né? Então, primeira linha, ok. Reposição ao fundo no período, R$ 64.008,87. Como é que eu vou conferir isso? Eu posso vir aqui na calculadora e, dentro dos meses do terceiro trimestre, eu vou somar todos os créditos que estão aqui. Então, agora para conferir a segunda linha, reposições ao fundo no período. Essas reposições são os créditos que constam aqui, ó, nas entradas de recurso que teve dentro do trimestre. Como conferir isso? Basicamente, a gente vai somar todos os créditos que tem aqui. Né? Então, cada unidade pega o seu extrato, soma os créditos que estão constando aqui. Então, depois de somar todos os créditos que aconteceram dentro do trimestre, a gente vê que o valor bate com o que está aqui na demonstração contábil. Então, segunda linha, ok. Integralização e elevação do fundo no período, não houve. Pagamentos do fundo no período, R$ 37.559. Para isso, agora a gente vai somar os débitos que tiveram dentro do trimestre. Só lembrando aqui que nesse caso, o débito de 10.850 e o débito de 360 são do trimestre anterior. Então, vou pegar a partir desse aqui, a partir do cheque 1.002 que está aqui, né? O 1.001 está aqui embaixo. Aqui a gente vê que o valor que está constando nos débitos é de R$ 37.558,35. No caso específico da reitoria, aconteceu um evento atípico, que foi o seguinte: esse pagamento de R$ 2.204,77, que está aqui como crédito, a saída dele foi dada uma saída de R$ 2.204. Então, se a gente somar aqui 0,77, vai dar o valor exato de R$ 37.559,12. Portanto, os pagamentos, né, no período foram de R$ 37.559,12. Os 77 centavos a gente vai ver mais à frente. Como aqui não houve nenhum estorno dentro do período, né, aqui fica zerado e pagamento líquido fica de R$ 37.559,12. Agora, esse lançamento que teve a menor dos 77 centavos foi pelo seguinte: se a gente for aqui no SAF e procurar o pagamento ele de fato é R$ 2.204,77. Na saída dele foi de R$ 2.204. O que aconteceu foi o seguinte: o gestor preencheu o cheque corretamente, o pagamento foi com esses 77 centavos, o prestador ou fornecedor pegou esse cheque, ao ir no banco, o atendente do caixa lá
na agência da Caixa, ele descontou somente R$ 2.204, não descontou os 77 centavos. Por isso que na conta ficou com esses 77 centavos a mais. Isso é uma ocorrência atípica do fundo, né? É 77 centavos, é um valor pequeno, mas ele precisa ser contabilizado e ele também precisa ser retirado da conta para que fique o valor correto, né, do fundo rotativo da reitoria. Dessa forma, como esses 77 centavos é uma movimentação atípica, a gente teve que vir aqui em outros lançamentos e a gente lançou, né, os 77 centavos que eles estão dentro da conta ainda. Então a gente colocou na data do 17 de 11 de 2022, o cheque AAA 90.007 foi cumprido pela Caixa a menor, ocasionando um saldo de 0,77 na conta do fundo rotativo. Lembrando que, quando eu faço o lançamento aqui nessa aba de outros lançamentos, o crédito e o débito são invertidos da seguinte forma. Se eu tenho um crédito aqui que era indevido, vamos um exemplo, tá? Esses R$ 517,20, eles entraram e eu tenho que lançar aqui, né? É uma entrada indevida, alguém fez uma transferência para lá que não era para ter sido feita, né? Esses R$ 517 aqui, como exemplo, não era para ter sido feito. Então, quando eu vou fazer o lançamento disso, como é um crédito, aqui é invertido. No extrato é crédito, mas aqui eu coloco como débito. Eu lançaria 517,20 lançado indevidamente, ou alguma justificativa de acordo com a ocorrência. E o valor que eu coloco, um ponto importante do SAF, o que diferencia a casa decimal não é uma vírgula, é um ponto. Então eu colocaria aqui R$ 517,20. Então no débito, o sistema do SAF iria entender que esse valor está entrando na conta do fundo rotativo e não saindo, por mais que aqui esteja aparecendo débito. Lembra que aqui é trocado. Então por isso que o 77 centavos aqui foi lançado como débito, tá? Porque é um dinheiro que ainda está na conta, é como se tivesse entrado os 77 centavos, mas foi descontado a menor 77. Então esses 77 reais aqui, né? Vamos supor, esse valor aqui de 12.658,57 era para estar 12.657,80. É um valor que está a mais na conta. Tanto é que lá na frente, né, ele vai ficar a mais aqui na conta. Perfeito? Então, aqui em outros lançamentos, ele está lançado como débito, mas é um dinheiro que está na conta, certo? Embaixo, saldo para o período seguinte. Como é que a gente vai chegar nessa conta aqui dos 30.077 centavos? Se a gente pegar 3.550,25, que é o saldo inicial do período aqui, mais 64.008,87, mais os 0,77 centavos e subtrair 37.559,12, eu chego nos R$ 30.000,77, que é o saldo para iniciar o período seguinte. Se a gente for lá no último dia do trimestre, né, a gente está com esse valor lá. Então, os débitos estão batendo com os créditos aqui, que é o que tem que acontecer mesmo. A demonstração contábil, né, a soma final ali tem que ser zero. Porém, aqui no saldo em livro, em 31/12, tem 77 centavos aqui. Esses 77 centavos, eles vão ser corrigidos no período seguinte, tá? Esse valor tem que sair da conta. Então ele vai ser preenchido um cheque, um processo e tal, para tirar esse valor da conta, correto? Perfeito. Então a demonstração contábil está conferida, basta a gente agora colocar ela, né, no processo. Para isso, né, no Windows, se eu apertar as teclas, né, de Windows mesmo, a tecla Win, a tecla Shift, a tecla S, eu já entro aqui na tela de captura de tela. Então basta eu fazer isso e eu posso escolher a área ali que eu posso tirar o print da tela. Ou então existe também
essa ferramenta de captura aqui. Eu venho aqui, né, em novo e tiraria a captura de tela dessa parte aqui. Ó. Simplesmente disso aqui, eu só preciso disso aqui. Por quê? Dentro do documento, né, que consta no SEI, já tem as informações da Universidade Estadual de Goiás, falando que é demonstração contábil e, no caso, estou fazendo o quarto trimestre. Né? Então, eu tiraria aqui o print dessa parte, mas como estava selecionado, eu vou fazer novamente. No Linux, você vai ter que apertar a tecla Ctrl, Shift e Print, né, que ficaria Ctrl mais Shift mais... Normalmente ela vem abreviada, às vezes pode vir assim, ó, Print Screen. Né? Então você clica essas três teclas ao mesmo tempo que ela vai te dar aquela ferramenta de captura de tela. Como eu estou aqui fazendo pelo Windows, né, eu vou fazer aqui pela ferramenta de captura de tela. Como eu estou querendo salvar ela em algum lugar, eu vou na minha área de trabalho, prestação de contas, e que eu posso dar o nome de demonstração contábil. Aqui no SEI, eu venho aqui em incluir documentos, demonstração contábil. Lembra que se você não estiver achando, basta clicar no mais verde aqui, pesquisar demonstração contábil que você vai achar. O texto inicial pode deixar como nenhum. Interessados aqui, como a gente já colocou lá no início do processo, já está o gabinete do reitor. E um nível de acesso público. Dessa forma pode confirmar os dados. Aqui vai estar o documento então, a gente vai editar ele. Você pode apagar esse texto que está aqui. Você vai vir aqui e clicar em imagem. Você vai escolher ficheiro. Na área de trabalho, prestação de contas, demonstração contábil. Então você já vai adicionar o documento que você acabou de tirar a captura de tela. Centraliza ele e salva. Dessa forma, seu documento já está aqui adicionado ao processo SEI de prestação de contas.